Vamos lá então falar de um tema que eu vejo muitas pessoas falando na internet, só que traz com uma visão que eu não gosto, que é de ser 1% como algo ali materialista, ou acordar 3 horas da manhã, ou você ir na academia todo dia. Não acho que isso é ser 1%, eu vou te mostrar o que eu acho e por que você deve se tornar 1%. E principalmente eu vou te dar 7 passos aqui, 7 pontos que você vai conseguir se tornar e conseguir ter uma vida muito melhor, seja no âmbito de ganhar mais dinheiro, seja no âmbito familiar, enfim, aonde você quiser aplicar. Então vamos pro primeiro ponto. Primeiro ponto de ser 1% é você considerar ter pequenas mudanças na tua vida. E quando eu falo de pequenas mudanças, são realmente pequenas mudanças. Olha o que aconteceu comigo, vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para você entender. Até o ano de 2024, estou gravando esse vídeo em 2025, então até o início do ano passado, até o final de 2023, eu estava totalmente sedentário, fiquei anos sem fazer nenhum tipo de atividade física. Então eu realmente estava bem parado, não estava fazendo nada. Quando chegou na virada do ano de 2024, fiz aquela lista de várias mudanças. E aí eu olhei para aquela lista e falei, cara, sempre eu coloco várias mudanças, sempre, e não aplico. E eu não sei se eu li algum livro na época, ou se eu vi algum vídeo, ou se alguém me falou, eu não lembro da onde veio a inspiração, eu sei que veio de alguma fonte externa. E dessa fonte externa, que eu não lembro qual é, veio que eu precisava fazer pequenas ações. Que eu precisava começar pequeno, que eu precisava colocar algo ali pequeno, algo ali que eu conseguisse fazer de uma forma muito fácil. E eu coloquei isso, eu coloquei que todo dia eu tinha que caminhar por 10 minutos por dia. Então, eu não coloquei que eu tinha que ir na academia, eu não coloquei que eu tinha que fazer 1 hora de malhação, eu não coloquei que eu tinha que fazer 1 hora de luta, que eu tinha que matricular numa aula. Não, eu só falei que eu precisava fazer 10 minutos por dia. Quando foi em 1º de janeiro de 2024, eu comecei meio que empurrado, fazer 10 minutos de caminhada, depois, no segundo dia, fiz 10 minutos, terceiro dia fui fazendo 10 minutos, aí comecei alguns dias a ir na academia, que eu queria voltar, e nesses dias que eu ia na academia eu não fazia nada desses 10 minutos, então, porque eu já estava malhando. E eu comecei a fazer as coisas com constância, ou eu ia numa academia, ou eu fazia, nem que fosse uma caminhadinha ali no dia, mas eu cumpria ali meus 10 minutos. Isso aqui realmente mudou a minha vida. Por quê? Quando deu uns 3 meses, eu lembro que teve dias que eu realmente estava muito ocupado, porque acontece, tem dias, sei lá, aniversário do teu filho, ou você teve muita coisa no trabalho, ou não sei, acontece algumas coisas no dia que realmente possibilita você fazer muita coisa. E eu era muito fiel, eu estava continuando a fazer, nem que fosse 10 minutos, eu estava tão fiel que teve um dia que, sei lá, deu 11 horas, 10 horas da noite, não lembro o horário, bem tarde, eu não tinha feito, e eu peguei e caminhei aqui na minha rua, aqui do condomínio. Por quê? Porque eu queria completar e ser fiel. E eu fiz isso, acho que por uns 4 meses, mais ou menos, aí teve uma vez ou outra que eu furei, mas eu me mantive fiel ao longo do ano com pequenos furos, 3, 4 furos talvez ali. Mas isso me deu uma constância muito grande, e realmente mudou a minha vida. Mudou a um tal ponto que no final não, mais ou menos ali metade do ano, um parente meu estava com um grande problema e tal, e ele não estava conseguindo fazer nada. E eu falei para ele a mesma coisa que eu tô te falando aqui. Cara, caminha 10 minutos por dia e tua vida vai mudar. Não é pelos 10 minutos, é porque você vai começar a ter constância em algo. E esse meu parente começou a fazer isso, ele estava com um monte de problema. Cara, isso deu uma guinada na vida dele. Ele melhorou a atividade espiritual dele, ele melhorou a atividade familiar, ele melhorou o emprego, ele melhorou um monte de coisa a partir dessa pequena mudança. Então, quando a gente fala de 1%, a gente está falando de pequenas mudanças que vão implicar você ter uma vida muito melhor. E quando você faz isso, pequenas ações no teu dia que vão te levar ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos a se tornar uma pessoa muito melhor, isso tem um poder de realmente mudar a tua vida. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é pensar que tipo de mudança eu tenho que começar a fazer agora. Que pequena mudança. Então pode ser escrever todo dia, se você quer escrever mais. Pode ser fazer uma atividade física de 10 minutos todo dia, se você está precisando fazer uma atividade. Pode ser ler uma página por dia. Tem que ser algo pequeno, mas tem que ser algo que você faça todos os dias. Por quê? Isso é tão forte. Porque normalmente você começou a ler uma página. Você não vai parar uma página, você vai ler 2, 3, 4, 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas. Mas você precisava tirar aquela barreira. Escrever, você colocou que vai escrever 50 palavras, um textinho ali de 3 linhas. Só que quem já escreveu 3 linhas, por que não escreve 6, por que não escreve 12, por que não escreve 24, por que não escreve 48 e assim por diante. Então você já começou, você já tirou aquela barreira. E isso é o que torna você 1% uma pessoa melhor. É uma ação simples que ela começa a se tornar muito grande com o tempo. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é você fazer muito mais do que consumir. Qual que é o problema hoje em dia? O problema hoje em dia é que as pessoas, elas consomem, elas colocam
coisas para dentro, seja informação, né, por meio de vídeo, de livro, informações às vezes muito ruins, sei lá, como Instagram. Aí é pior ainda, né, se você ficar consumindo conteúdo de 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos e colocar isso ao longo do dia, você está derretendo teu cérebro. Aí não é nem consumir, eu não estou falando nem desse tipo de consumo, estou falando de consumos bons, como esse vídeo do YouTube que eu espero estar agregando na tua vida, como um livro, um bom livro ali que você lê e vai melhorar a tua vida, esse tipo de consumo que eu estou falando. Mas você está colocando para dentro e não está colocando para fora. Então, é importante que mais do que consumir, você se torne uma pessoa que vai lá e faça. Então, vou te dar o meu exemplo. Se eu quero vender meus produtos aqui na internet, se eu quero vender minhas mentorias, se eu quero que as pessoas me conheçam para poder crescer, ajudar elas a crescer no digital, é importante que eu produza conteúdo. Se eu não produzo conteúdo, você não vai me conhecer, você não vai saber que eu posso te ajudar, então é importante que eu faça isso. E se eu ficar só consumindo, eu sempre vou achar que eu não estou preparado, eu sempre vou achar que está me faltando algo e eu não vou colocar aquilo que é minha inteligência para fora, aquilo que eu sei de ajudar, e você não vai me conhecer. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada, eu só estou consumindo. E qual que é o problema de quem consome muito? Quem consome muito tem a falsa sensação de que sempre está faltando algo. Isso é normal. De fato, a gente sempre está faltando algo mesmo. A gente sempre vai precisar aprender mais uma coisa nova, sempre vai precisar evoluir um ponto. Isso é normal. Isso é normal. O problema é quando você paralisa e quando você não faz achando que você precisa sempre de algo a mais. Porque de fato você vai precisar, mas isso não quer dizer que você não possa estar ajudando. O que você precisa, e aqui está o principal ponto, e por isso você deve colocar mais para fora do que só colocar coisas para dentro, você só precisa estar um passo além, um passo na frente, 2 passos de uma pessoa, da pessoa que você quer ajudar. Então tem aquele filme, Prenda-me, acho que é isso, né? Prenda-me se você for capaz, Leonardo DiCaprio, foi muito até antigo e tal, que na época que eu vi eu gostei bastante, que basicamente mostrava um malandro lá, um cara que realmente fingia ser algum tipo de pessoas para ele conseguir ter determinados resultados. E chega no, eu não lembro se foi no filme ou alguém me contando no livro, porque eu não li o livro, mas parece que ele deu uma aula numa universidade como professor substituto. Eu não lembro da história. Eu sei que perguntaram, até conseguir fazer voo como copiloto, ele conseguiu fazer. Mas perguntaram para ele como é que ele conseguiu fazer isso. Esse cara foi preso depois, ajudou o FBI e tal. E ele falou, cara, eu só precisava saber um pouco mais, que no caso ali dos estudos, que os meus alunos. Então ele estudava um pouco, ia lá e chegava e explicava. Tem muita gente que ganha muito dinheiro trazendo conteúdos lá de fora, traduz aqui em português e vai lá e vende. Beleza, a pessoa sabe um pouco mais e traz. Então, quando você faz isso, quando você se torna uma pessoa muito mais fazedora do que só consumidora, isso aí vai conseguir com que você tenha muito mais resultado, sei lá, no teu negócio, na tua vida, em qualquer área. Por quê? Porque você vai colocar para fora e não vai ficar só colocando para dentro. Terceiro ponto, para você se tornar uma pessoa 1%, ou seja, para você conseguir ser melhor em qualquer área, é você filtrar quem você escuta. Quando eu era mais novo, eu aprendi um termo, na verdade uma ferramenta, né, que você deve estar usando, que ela se chama Assembleia de Vozes, na qual consiste em você colocar, escolher, eleger algumas pessoas que você quer, por isso que até o termo Assembleia de Vozes, que você quer deixar que tenha uma voz na tua cabeça, que você quer se deixar ser influenciado por ela. Então você escolhe 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, não escolha muitas, e você vai colocar nessa Assembleia de Vozes. Sempre que você tiver uma dúvida, você não vai ficar escutando uma pessoa qualquer, você não vai, sei lá, você é casado e sua mulher não entende nada de negócio. Ela vai falar muito do lado emocional dela. Então, assim, talvez ela não seja a melhor pessoa ali para o negócio. Para outras coisas ela vai ser. Mas você, em termos de negócio, por exemplo, não vai escutar. Ou ao contrário, você é casado e tem um bom relacionamento com sua mulher e tudo, e você não vai ficar escutando amigos ou pessoas que nem sabem ou que não são boas pessoas e ficar orientando o teu casamento. Não, porque você vai ter uma assembleia de vozes e essa assembleia de vozes vai te ajudar nas mais diversas áreas. Então, você pode ter assembleia de vozes específicas para negócio, assembleia de vozes específicas para determinado momento da tua vida, para casamento, enfim, para o que você quiser. Mas é importante que você eleja isso, porque uma vez que você escolheu, são essas pessoas que você vai ouvir. E quando eu falo essas pessoas, elas não precisam estar vivas, porque, aliás, a minha assembleia de vozes, acho que
nenhuma pessoa está viva, ou talvez tenha uma ou outra, tem sim, uma ou outra que está viva, mas sim, a maioria das pessoas são pessoas que já morreram e deixaram deixaram seus ensinamentos por meio de livros, deixaram seus ensinamentos por meio de, hoje a gente encontra vídeos também, deixaram seu ensinamento e você vai beber desse ensinamento, e esses ensinamentos que vão nortear as suas decisões, você não vai ficar sendo norteado por qualquer pessoa. Isso vai mudar significativamente a tua vida. Porque quando você sabe a quem escutar, você vai conseguir decidir de uma forma que vai fazer muito mais sentido na tua vida. Quarto ponto, você tem que escolher o que você quer de verdade. Quando eu falo escolher o que você quer de verdade, você tem que entender um ponto que aqui é essencial e vai nortear o que é 1% que você quer. O que é riqueza para você? O que você valoriza? O que quando tu chegar nos 80 anos, 90 anos, você quer olhar para trás e dizer, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estava lendo um livro, eu até tenho que voltar a ler ele, eu não li todo, mas ele falava de uma enfermeira que acompanhava pessoas até a morte. E ela começou a perguntar o que a pessoa queria ter feito que ela não fez. E em nenhum momento essas pessoas falavam que queriam ter mais dinheiro, queriam ter trabalhado mais, que essas pessoas queriam ter passado mais tempo com as pessoas que elas amavam, falavam eu te amo, e ela elencou ali 5 pontos que essas pessoas mais queriam. Eu não lembro aqui todos os pontos, mas eu lembro que 2 desses pontos eram esses. E você tem que entender assim, o que é riqueza para você? Às vezes você vai abrir mão de uma riqueza maior para ter, por exemplo, mais tempo com a tua família, para passar um pouco com teu filho. Eu faço isso. Tem momentos que eu não abro mão de não estar com presente na vida dos meus filhos. Isso não quer dizer que tem momentos que eu vou abdicar disso para conquistar outras coisas, tá tudo bem. Mas tem coisas que eu decidi não abrir mão. Claro, isso vai depender também do teu momento. Às vezes você precisa realmente abrir mão, a gente vai falar desse ponto também, por uma situação momentânea, tá tudo bem. Mas você tem que elencar o que eu não vou abrir mão, o que é riqueza para mim, o que eu não quero fazer, ou o que eu quero fazer. Tem gente que só quer ganhar dinheiro, e tudo que importa é dinheiro, dinheiro, então ela abre mão de tudo para conquistar dinheiro. O que você vai ter no final da vida? Beleza, você vai ter dinheiro. É o que você quer? Aí você tem que fazer essa análise. O que de fato é riqueza para você? Quando você tem essa clareza do que é riqueza para você, você vai ter muito mais clareza das ações que você tem que tomar. Quinto ponto é você se desequilibrar, e está um pouco linkado com esse ponto que a gente falou. O que é se desequilibrar? Esse também foi um ponto que surgiu a partir de vídeos de pessoas. Eu estava vendo uma pessoa que, você vai entender o que eu vou falar aqui agora, mas uma pessoa estava dizendo um ponto A e o outro o oposto disso. E eu falei, cara, o que eu concordo? E eu comecei a me questionar, que era assim, mais ou menos. Uma pessoa falava que você podia ter tudo que você queria, alinhar todos os pontos. Então, se você quiser ter mais tempo com a tua família, trabalhar, vida espiritual, você consegue ter tudo equilibrado. Tá, isso foi o que uma pessoa falou, beleza, um ponto de vista dela. Tem uma outra pessoa que eu gosto bastante, ele já falou, cara, não, para você ter resultado na tua vida, você tem que se desequilibrar, você tem que estudar de madrugada, você tem que acordar mais cedo, porque sem isso você não vai ter força suficiente, não vai ter resultado. Beleza também, eu gosto, essas duas pessoas, elas falam de coisas diferentes, mas são pessoas que eu gosto. Eu comecei a me questionar. Falei, cara, tem pontos que eu concordo com essa pessoa aqui, tem pontos que eu concordo com essa pessoa aqui. E eu comecei a refletir sobre isso. E eu vi que eles não estão se contrapondo quando a gente leva algo, vamos dizer assim, um ponto central, que é, você pode se desequilibrar e depois se equilibrar, e tudo vai depender muito do momento que você está. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma vida muito mais equilibrada, eu consigo trabalhar, ter tempo com a minha família, estou ganhando meu dinheiro, eu estou muito mais estável. Então, para mim, é até mais fácil eu vender na internet de uma vida estável, você ganhar dinheiro na internet, você ter tempo com a família. Hoje é algo que está mais tranquilo para mim. Só que nem sempre foi assim. Já teve muitos momentos da minha vida que eu tive que ficar mais longe da minha família para eu estudar mais, para eu conseguir trabalhar mais, para eu ter mais conhecimento. Então, eu cheguei a esse termo, assim, você tem que se desequilibrar por um momento para depois viver uma vida mais equilibrada. Então não é que você vai estar sempre desequilibrado, porque isso não faria sentido. Também não é que sempre você também vai estar equilibrado, porque isso também não faz sentido. É normal que você tenha momentos de desequilíbrio para depois você viver momentos de equilíbrio.
Então, esse termo desequilibre-se é para você conquistar e você correr atrás daquilo que você precisa ou daquilo que você quer no momento, para depois você equilibrar nos pontos que precisa. E também, durante a tua vida, vai ter pontos que você vai ter que realmente desequilibrar, vai ter que tender mais para a área familiar, mais para a parte do trabalho, mais para melhorar um negócio, você abrir uma empresa e vai ter que dedicar mais atenção, ou depois não, tua empresa está estável, você vai ficar mais com a tua família, você vai fazendo esse desequilíbrio para depois equilibrar e ir ajustando ali ao longo da tua vida. Sexto ponto, comparação. Aqui, já vou até te falar algo que você tem que ter muito cuidado. Quanto tempo no teu dia você está usando para consumir redes sociais, para consumir Instagram, para consumir TikTok, ou para consumir... Aqui, eu sei que o YouTube é uma rede social, mas assim, é uma rede de pesquisa, você vai para um conteúdo mais denso, aqui não entra tanto o YouTube, mas entra principalmente o Instagram, o TikTok, qualquer um desses vídeos aí rápidos. Quanto tempo você gasta no dia? Por que isso? Porque, fora que eu falei isso nesse vídeo, né? Se você consumir muito esse tipo de conteúdo, vai apodrecer teu cérebro, porque é um consumo muito rápido, que você nem lembra daquilo que você viu. Fora tudo isso, qual que é o movimento que acontece nessas redes? As pessoas, quando postam lá no Instagram, TikTok, o que for, elas vão postar retratos da vida. Ela não vai postar... Ninguém posta 24 horas do dia, vai postar um retrato. Tu já viu um retrato teu? Eu tenho bastante retratos aqui em casa. E assim, se você for relembrar o dia do aniversário, por exemplo, um retrato de aniversário, ou o próprio dia de qualquer coisa do retrato, se você lembrar, no próprio dia ele teve conflito. Se você tem criança, vai ter tido choro, vai ter tido ali uma briga, não sei o que, normal. Só que na foto, será que todo mundo sorrindo. No Instagram é isso. No dia teve briga, problema, não sei o que, mas na hora tá todo mundo sorrindo. E o que você acha disso? Você começa a achar que a vida do outro é uma vida perfeita e a tua vida é imperfeita. Por quê? Porque o outro só vai mostrar o retrato, só vai mostrar sorriso, só vai mostrar coisa boa dele. E aí você vai achar que a vida dele é isso e tua vida tá uma merda. E não é. A tua vida é uma vida normal, a dele também. A diferença é que ele tá postando aquilo que é o lado bom. E quando você fica consumindo muito tipo de conteúdo e você deixa isso entrar em você, você começa a se comparar e isso vai te frustrar, isso vai te deixar mais triste, isso vai te deixar angustiado mesmo e vai te deixar ter uma vida e vai te levar a ter uma vida muito ruim. Por quê? Porque quando você fica se comparando, aqui é o ponto central, você deixa de viver a tua vida. Então, primeira coisa, algo prático ali, cara, limita, usa o mínimo possível desse tipo de rede social, seja realmente um dos pontos que a gente falou. Quer produzir conteúdo no Instagram? Eu produzo lá também. Produz seu conteúdo e pronto. Produz e não fica muito tempo lá. Pra quê? Pra você não ficar se comparando e viver a tua vida. E quanto a viver a tua vida, a gente já vai pro último ponto, que pra mim é o principal. Inclusive, se você chegou até aqui, se esse vídeo te ajudou, deixa teu like, se inscreve no canal. A maioria dos vídeos que as pessoas veem aqui no canal ainda não são de pessoas inscritas, então se inscreve e deixa teu like aqui. O último ponto é o ponto que eu vou chamar de presença. Se você não vive uma vida presente, você não está vivendo. Quando eu percebi isso, eu comecei a viver muito melhor. E vou te falar, eu às vezes, se demora, eu sou um pouco disperso ali. Eu acho que eu tenho um pouco de TDAH. Ou pelo menos assim, sou uma pessoa mais agitada. E às vezes não parece no vídeo, mas eu sou, né? Então eu quero fazer muita coisa, tudo. Então assim, eu comecei a perceber que alguns dias estava passando e eu não estava fazendo nada de útil. Seja na parte familiar, ou na parte de trabalho. Eu falei, cara, não estou sendo presente. O dia tá passando e tá passando como um fantasma. O que tá acontecendo? E eu comecei, vou colocar mais um cafezinho aqui, eu comecei a ver que tava me faltando isso, tava me faltando viver um dia presente, ter presença no meu dia, ter presença na minha vida. Então, meus filhos vinham brincar, ficava ali no celular, ou seja, não estava presente nem no que eu estava vendo no celular, nem com meus filhos. Eu ia trabalhar aqui no computador, ficava mudando de aba, ou seja, não estava fazendo meu trabalho bem feito, estava sendo disperso, estava vivendo uma vida ali à margem. Isso aí estava sendo péssimo para o meu dia, péssimo para a minha vida. E aí, eu gosto muito desse ensinamento, já trouxe em algum outro vídeo, de São José Maria Escrivá, que ele falava assim, está no que fazes e faz o que deves. E isso é o melhor, é tudo que você precisa para tu viver dias melhores, para tu ser 1%. Se você conseguir fazer isso, você vai ter uma vida, não existe vida perfeita, né? Mas você vai conseguir viver a tua vida da melhor forma possível. Porque você vai estar presente naquilo que você faz e você vai estar fazendo o que você deve. Então, se você vai trabalhar, você deve estar trabalhando. Se você vai ter um lazer com a tua família, você deve estar no lazer 100%. Se você quer desenvolver um texto, você deve estar 100% ali imerso no texto. Se você vai ler,
você deve estar 100% imerso naquilo que você está lendo. Não importa aquilo que você está fazendo, você deve estar presente. Então, o que eu vou te sugerir? Um exercício. Às vezes eu estou disperso e tal, não estou fazendo ali, não estou, sei lá, não estou lendo, mas comecei a viajar. Eu literalmente faço isso, tá? No meu dedo e falo, presença. Aí às vezes eu estou ali com meus filhos e tudo, cara, se eu não estiver ali atento, cara, Thiago, presença, bora. E aí volta. Por quê? Porque quando você está presente, quando você está ali vivendo o momento, você vai conseguir ver muito mais um sorriso do teu filho, uma alegria de uma coisa simples. Você vai conseguir pensar mais no teu negócio que você tem. Por quê? Porque você vai estar atento, não vai estar ali disperso. Você vai conseguir usufruir melhor de momentos, sei lá, um jantar com a tua esposa, o que for. Você vai conseguir trabalhar melhor, você vai conseguir fazer tudo melhor, você vai conseguir rezar melhor, você vai conseguir... O que você quiser fazer, você vai estar fazendo muito melhor. Por quê? Porque você vai estar presente. Então, se você chegou até aqui, te convido a se inscrever no canal, deixar o teu like. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Se você também quiser me ajuda para crescer no digital, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você pode estar falando diretamente comigo e eu vou estar te ajudando. Te espero no próximo vídeo.